Agora, nós começamos. E, de fato, saudações a vocês, amigos queridos e santos. Se eu uso as linguagens do seu mundo, não consigo encontrar as palavras que possam expressar o amor que eu sinto por vocês. Não consigo encontrar as palavras que possam expressar a vocês o amor que eu sinto, que Deus tem por todos nós. Se procuro nas linguagens do seu mundo, não consigo encontrar um conceito, uma palavra, uma ideia, uma filosofia ou um dogma que possam conter, na verdade, o mistério que está mais perto de você do que a sua própria respiração e que espera que você o descubra. Se eu procuro por toda a criação, se procuro através das muitas mansões que existem nos domínios da criação do meu Pai, e essa criação é infinita, por mais que eu faça, não consigo descobrir nada que possa verdadeiramente descrever você. Não consigo encontrar nada que seja mais valioso do que você. Na verdade, eu não consigo descobrir nada que fale mais eloquentemente do amor que Deus é do que a sua própria existência. Portanto, na verdade, eu olho para você constantemente e fico maravilhado com o brilho do amor do meu Pai. E é através de você que eu descubro tudo o que Deus é. E quando eu andava pela sua terra como um homem, comecei a perceber que o maior presente que eu jamais poderia receber viria a mim apenas quando eu escolhesse renunciar a toda percepção que pudesse imaginar a seu respeito, meu irmão ou irmã, que viesse velar a verdade que é sempre verdadeira sobre você. Quando eu tinha 9 anos de idade, comecei a despertar exatamente para o que eu estou te descrevendo. E quando meu pai me levava para sentar com os anciões, e quando ele lia a Torá para mim, eu comecei a ser compelido por algo dentro de mim. Alguma coisa começou a me dizer que debaixo de todas as percepções que eu pudesse criar sobre uma outra pessoa, havia sempre algo radiante e brilhando, esperando para ser descoberto. Comecei a me sentir muito diferente dos meus companheiros. Comecei a me preocupar com coisas internas. E quando ouvia os anciões falarem, sentia com frequência como se tivesse me afastado para longe de onde eles estavam. Imagens vinham a mim, pensamentos vinham a mim, e sentimentos vinham a mim, que eu não compreendia, que eu não assimilava no meu ser. Mas alguma coisa começou a me compelir. Como eu poderia descobrir, como ver somente aquela radiância brilhante? Seria possível para mim ver os meus irmãos e irmãs como meu pai vê as suas crianças? E, na verdade, descobri que o caminho para ver com os olhos de Cristo começa com a aceitação de que eu, como um criador, criado à imagem de Deus, de fato, literalmente, escolho toda a minha experiência e a atraio para mim, que eu crio os véus através dos quais eu vejo a criação. Respirem. E comecei lentamente a mudar minha perspectiva. E comecei até mesmo a ser visto como alguém que estava se rebelando contra os ensinamentos dos meus ancestrais essênios. Pois comecei a parar de tentar alcançar Deus, de tentar alcançar a perfeição, e comecei a cultivar dentro de mim o processo de permitir. Descobri que se eu olhasse para as minhas percepções, para as minhas emoções e para o meu comportamento, exatamente como eles eram, sem obscurecê-los com a minha própria interpretação, se eu ensinasse a mim mesmo a acolher tudo com inocência, os véus começariam a se dissolver da minha mente. Pois quando tinha 9 anos, eu já havia aprendido a ter medo de pensar, falar ou agir de uma maneira que não estivesse em conformidade com o conhecimento predominante naquela época. Mesmo na comunidade essênia, que havia se tornado muito rígida, já havia muitos dogmas, e dogmas sempre geram discórdias.
Comecei a descobrir que se eu olhasse com inocência para tudo, uma luz começava a brilhar através das coisas que eu olhava. E quanto mais eu descansava nessa inocência, mais e mais a luz brilhava. E à medida que fui crescendo, descobri que os antigos professores que falavam sobre as necessidades de perdoar 70 vezes, 7 vezes, sabiam de algo muito mais profundo que havia se perdido, mesmo nas tradições judaicas e essênias do meu tempo. Pois veja, perdoar significa escolher libertar os outros das percepções que você projetou sobre eles. Vou repetir. Perdoar significa escolher libertar os outros das percepções que você projetou sobre eles. É, portanto, um ato de se perdoar pelas suas próprias projeções. E quando começamos a perdoar, mesmo que sejam 70 vezes, 7 vezes, cada vez que perdoa, você mergulha mais profundamente na pureza da sua própria consciência. Você começa a ver o quão profundamente tem colorido e, portanto, afetado todos os seus relacionamentos, pelo simples fato de não ter consciência do poder da projeção. Portanto, eu aprendi, e aprendi bem, que o perdão é uma chave essencial para a cura. O oposto do perdão é o julgamento. E o julgamento sempre cria separação e culpa. O julgamento evoca um sentimento de culpa naqueles que são julgados, a não ser que eles estejam perfeitamente despertos. Mas, mais do que isso, cada vez que você julga alguma coisa ou alguém, você literalmente gera culpa em si mesmo. Pois há um lugar dentro de você, ainda quieto, que conhece a pureza perfeita do seu irmão e da sua irmã. E vê muito claramente que tudo na esfera humana é ou a extensão do amor, ou um pedido de ajuda e cura. Portanto, queridos amigos, quando julga, você saiu do seu alinhamento com o que é verdadeiro. Você decretou que os inocentes não são inocentes. E se você julgar alguma pessoa como desprovida de inocência, você já declarou que isso é verdade em relação a si mesmo. Portanto, praticar o perdão, na realidade, cultiva uma qualidade de consciência na qual você finalmente se perdoa. E, na verdade, são os perdões que se lembram do seu Deus. E então, nessa hora, amigos queridos, gostaríamos de compartilhar com vocês o poder do perdão. Como cultivá-lo, como refiná-lo, como entender a sua profundidade, que pode ser revelada a você quando perdoam 70 vezes, 7 vezes. Como perceber dentro de você aquilo que ainda não foi perdoado, mas talvez esquecido. Nessa hora, também, vamos falar sobre o que é percepção e o que é projeção. Amigos queridos, essas coisas têm uma importância fundamental, pois qualquer um que entrar em um assim chamado caminho espiritual deverá, no final, encarar e lidar com a sua profunda necessidade de perdão, que é uma expressão do desejo íntimo da alma de ser perdoada. Porque não há ninguém que caminhe por essa terra que não tenha sido tocado pelo veneno do julgamento. Queridos amigos, ao falarmos sobre essas coisas, porém, não permita que a seriedade entre na mente, pois, na verdade, tudo o que estamos realmente fazendo é descrever o que você precisa e pode fazer para soltar o fardo da ilusão, que parece fazer com que você sinta um peso no seu semblante e uma sensação de falta de segurança no mundo. Você pode pensar nisso como se estivesse pegando o seu reostato e o aumentasse um pouco, fazendo com que você se iluminasse, tirando o peso da culpa e do julgamento de você. Portanto, na verdade, entenda bem, o perdão é essencial.
E o que não foi perdoado nos outros, não foi perdoado em você. Não por um Deus que fica sentado fora de você, pois o Pai nunca julga. O que você não perdoou nos outros ou no mundo é apenas o reflexo do que você carrega como um peso que não consegue perdoar dentro de si mesmo. Respirem. Você tem um ditado interessante no seu mundo. Só os iguais se conhecem. Você acha que seria capaz de julgar alguém sem que houvesse algo sendo evocado em você que desencadeasse a crença de que você sabe exatamente o que o outro vai fazer? É por isso que você os julga. Às vezes julga duramente, às vezes julga duramente, porque tem medo dessa energia em si mesmo. Ou se lembra de como você foi ofensivo quando agiu a partir dessa energia. Mas, quando tiver se perdoado, tenha certeza, você saberá o que significa estar neste mundo sem ser deste mundo. Você será capaz de sentir a energia ou as atividades que qualquer outra alma pode escolher livremente. Você vai discernir essa energia, vai entendê-la e ser capaz de ver através dela, e ainda assim enxergar a face de Cristo diante de ti. Você não irá reagir, o que literalmente significa agir novamente como fez no passado. Ao invés disso, mesmo que esteja sendo perseguido, ou, para falar da minha experiência pessoal, sendo pregado na cruz, você terá cultivado a habilidade de amar. E em todas as situações, não importando o que os outros estiverem fazendo, a sua primeira resposta será entrar na quietude do silêncio interior e simplesmente perguntar ao Espírito Santo: o que você quer que eu diga? O que é mais apropriado para essa outra alma neste momento? Porque quando o perdão tiver purificado a mente, o coração e o campo das emoções do seu próprio ser, você descobrirá que você existe somente para estender o amor. Lembrando que a última frase de Cristo na cruz, né, foi: perdoa eles, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Você é o Salvador do mundo. E em cada situação, o seu papel é perguntar ao Espírito Santo como você pode servir a expiação, a correção, a cura que ainda precisa ser obtida em outra alma. Portanto, mesmo que alguém te odeie, você não responderá na defensiva, mas com curiosidade, com olhar inocente. E mesmo que as suas mãos estejam sendo pregadas, eu lhes digo honestamente que ainda assim é possível entrar no santuário quieto do seu coração e perguntar ao Espírito Santo: o que você quer que eu diga ou faça que possa servir à cura do coração do meu irmão ou irmã? Então, é para aí que estamos indo. E tudo que vamos compartilhar com você, não somente nesta hora, mas nesse ano, tem como objetivo final a sua consciência crística completa, a realização daquilo que a sua própria alma deseja: perdão. Em primeiro lugar, não há nada de que você possa ter consciência sobre a energia de uma outra pessoa que você não conheça em si mesmo. Não há nada que os outros possam dizer ou fazer, ou mesmo imaginar que são capazes de dizer ou fazer, que você também não saiba. De novo, só os iguais se conhecem. E quando você percebe outra pessoa agindo com hostilidade, ou medo, ou o que quer que seja, a única maneira de reconhecer isso é porque você já esteve lá. O próprio fato de que, em seu mundo, alguém possa assassinar o corpo de uma outra pessoa e você reagir com o conhecimento de que este é um comportamento impróprio, é porque você, como alma, conhece a energia envolvida na tentativa de se matar outra pessoa. E, na verdade, se for honesto consigo mesmo, você poderá, provavelmente,
encontrar pelo menos umas 50 vezes no último ano em que pensamentos assassinos passaram pela sua mente. Você pode não agir a partir deles. Pode mesmo nem sequer se ocupar deles por mais de que uma fração de segundos. Mas a energia surgiu no campo da sua consciência, e você a conhecia e reconheceu. Quem, então, é menos do que você? Quem, então, merece o seu julgamento? Ninguém. Quem, então, é igual a você? Todos. E quem, então, merece o seu amor? Todos. O perdão é a ponte que te conecta com a alma, a essência do seu irmão ou irmã. O perdão é aquela ponte que, quando cultivada, te permite ver claramente não apenas a energia que os outros estão expressando, mas você será literalmente capaz de ver quais eventos parecem cultivar as crenças daquelas almas de que elas precisam agir assim para sobreviver, para viver. Quais percepções as levaram a justificar o seu comportamento impróprio. Você verá tão claramente como se alguém tivesse desenhado um quadro diante de você. E então você verá o que dizer com habilidade e o que fazer para, gentilmente, ajudar o outro a corrigir as suas interpretações equivocadas sobre si mesmo e aprender o caminho do auto-perdão. E quando esse momento chegar, tenha certeza, você andará por este mundo, mas, no entanto, não será deste mundo. Você será como eu fui. Você será o salvador do mundo. O que é a projeção? A projeção ocorre quando, primeiramente, houve uma negação dentro de você. A projeção é um ato no qual você tenta descartar psicologicamente tudo que julga como desprezível ou indigno em você, algo que você não quer. Portanto, vai projetar isso. Você vai vomitá-lo e descartá-lo, deixando que caia sobre qualquer um que esteja por perto. A projeção é o efeito da negação do primeiro axioma que eu te dei. É a negação da verdade de que nada do que você experimenta foi causado por qualquer coisa fora de você. Vou repetir. A projeção é o efeito da negação do primeiro axioma que eu te dei. É a negação da verdade de que nada do que você experimenta foi causado por qualquer coisa fora de você. A projeção é, então, a tentativa de insistir que a realidade é diferente da forma como Deus a criou. Que você não é poderoso, que você é uma vítima das circunstâncias, que você está em um mundo que pode realmente fazer coisas com você e te obrigar a tomar, fazer com que você tome decisões que você não tomaria em outras circunstâncias. Isso é sempre negação e é uma mentira. A projeção é a negação do primeiro axioma da verdade. E você a dominou muito bem. Quando projeta nos outros, você acredita que a sua raiva ou seu ódio são justificáveis. Tenha certeza, há muito disso em seu sistema legal. De fato, o sistema legal significa meramente pegar o ato de projeção e a necessidade de julgamento e torná-los aceitáveis socialmente, de forma que você não precise se preocupar com esse outro como um irmão ou irmã que estão gritando por ajuda. Em vez disso, você se torna justificado na punição. E, no entanto, a punição em si é somente a tentativa insana de convencer aquele que pune de que a escuridão, o mal, o nome que você quiser dar, não está nele, está lá fora. Imagine, então, uma sociedade na qual a visão legal que prevalece seja simplesmente que o seu irmão ou irmão são um aspecto de si mesmo. E que, se você quiser ajudar a si mesmo, tem que ajudar os outros, atendendo a cada grito de socorro e curando com perdão, amor e suporte. Você consegue imaginar, por um momento, como seria viver numa sociedade como essa?
Como seria diferente do mundo que você vê? E, no entanto, se você quiser essa mudança, terá que começar por você. Porque a maneira de curar o mundo não é buscando mudar o que está fora, mas começar primeiro mudando o que está dentro. Pois quando essa mudança ocorrer, você se tornará o canal de uma energia que sabe como usar os seus talentos e como colocar você apenas nas situações corretas. E um grande poder trabalhará efetivamente através de você, o único poder que sabe como curar o seu mundo. De fato, há muitos que adorariam marchar pela paz, atacando raivosamente aqueles que fazem a guerra. Mas, se quiser criar paz nesse mundo, você precisa estar em paz dentro de si mesmo. Então, a projeção é a ação de tentar se livrar daquilo que você não deseja possuir. É o efeito da negação da verdade. A projeção reveste o seu irmão ou irmã com as mesmas energias que você julgaria em si mesmo. Como então você pode começar a quebrar o padrão da projeção? Como então pode permitir que a ponte do perdão seja construída? Na realidade, é bem mais simples, mas vai exigir o seu comprometimento. Eu já falei muitas vezes que o mundo que você vê não é nada mais do que o efeito dos pensamentos que você manteve na mente. Portanto, despertar exige uma ação de vigilância e disciplina. A disciplina de cultivar um modo de vida no qual você observa os seus próprios pensamentos, no qual você ouve as palavras que saem da sua boca, no qual você observa as sensações que surgem no seu corpo, a reatividade que parece te possuir e vê essas coisas como inocentes e simplesmente causadas por você mesmo. Na próxima vez que o mundo te refletir alguma coisa que te faça sentir raiva ou começar a julgar, pare exatamente onde você estiver e observe, sem julgar. Sem julgar o seu julgamento, mas com inocência e honestidade. Ah, vejo que estou julgando alguém. Essa é uma nuvem interessante passando pelo céu da minha consciência. Eu me pergunto se seria capaz de fazer uma escolha diferente. Agora a mente te dirá, mas essa pessoa acabou de invadir a minha casa e roubar o meu aparelho de som. Claro, eu tenho o direito de julgar. Eu tenho o direito de sentir raiva. Mas eu te digo, a raiva nunca se justifica. Isso não significa que você não vai experimentá-la. Mas pare de se enganar acreditando que há algum valor nisso. E se quando alguém invadiu a sua casa e roubou o seu aparelho de som ou outra coisa, qualquer outro ídolo que você ama, e se nesse momento você entendesse que tem o poder de se lembrar de que todos os eventos são neutros, eles meramente te dão a chance de escolher o amor. E se você literalmente escolhesse o caminho insano, de acordo com o mundo, de olhar aquele que fez o ato como um irmão ou irmã que está implorando por ajuda e cura, que não sabe como viver neste mundo sem ser deste mundo, que não sabe uma forma de se perdoar, que não conhece a verdade da luz que vive dentro dele, que não reconhece o seu grande poder de criar o que quer que ele queira de uma forma que não seja dolorosa para ninguém, de olhá-lo com compaixão ao invés de reagir? Isso começa de forma simples. E para preparar o terreno, eu quero que você se lembre de que o tempo te foi dado para que você o utilize construtivamente. Isso significa que quando acordar pela manhã, você perceba que está em uma escola. Você não tem que ir a lugar nenhum. Você já está lá. E que o universo está literalmente te ajudando a ter experiências que te trarão coisas para que você possa escolher olhá-las de maneira diferente. E assim descobrir o grande poder em você, a liberdade em você, de escolher o que você quer perceber, de evocar somente o que quiser sentir.
Então, novamente, se mesmo que pregos estejam sendo cravados nas suas mãos, você seja finalmente liberado no poder de escolher o amor e, portanto, superar este mundo. Dito isso, entenda que cada um dos seus dias é uma bênção e um presente. Se você os usar a partir de um completo comprometimento com o despertar, seu dia está repleto de milhões de oportunidades para descobrir uma verdade mais profunda. Portanto, nunca sinta que o propósito da sua vida deva ser outra coisa além daquilo com que você está envolvido agora. Pois lembre-se do que falamos antes. Você está literalmente criando tudo o que escolhe e nada te é imposto. E agora, nós vamos levar essa ideia um pouco mais profundamente por um momento, porque ela literalmente significa que se você decidiu que quer despertar, isso significa que você já atraiu para si toda experiência que pode verdadeiramente servir da melhor forma para o seu despertar. E os amigos, familiares e pessoas com quem você se relaciona são aqueles que igualmente podem se beneficiar mais com as experiências suscitadas através das suas relações. Isso significa que exatamente aqui e agora você já está demonstrando o poder que está procurando, o poder de verdadeiramente escolher despertar e comandar a totalidade da criação para te servir neste despertar. Portanto, quando você acordar a cada manhã, olhe ao seu redor. Quem é essa pessoa dormindo ao seu lado? Ela é a sua companheira perfeita? Ela é uma mensageira de Deus? E justamente por detrás disso, veja, porque a sua mente está descansando bem próxima da mente de Deus. Quando pela primeira vez você disse, como uma alma, eu quero despertar e quero voltar para casa. O Pai respondeu suas preces e começou a enviar o pensamento através do seu espírito e através da sua alma para sua mente consciente. Eu sei como te direcionar para casa. Desista dessa carreira e comece aquela outra. Mude-se desse lugar para aquele outro. E você começou a sentir todos os tipos de impulsos. Começou a ler livros diferentes. Começou a fazer coisas diferentes. Você conheceu alguém e se apaixonou. Tudo por acaso? Dificilmente. Então, o próprio pensamento que você acha que é seu, a partir do qual você criou o mundo da sua experiência pessoal, também é, literalmente, o resultado das suas preces para despertar. E o Pai está criando, ajudando você a criar exatamente essas experiências, como um trampolim que te conduzem de onde você está para onde Deus está. O resultado é que sua vida diária comum é o mais perfeito ashram no qual você poderia estar. É a cidade sagrada até a qual é sábio fazer uma peregrinação todos os dias, o que significa trazer consciência e comprometimento para exatamente o que você estiver experimentando. Ser grato, abençoar e acolher isso, ser vigilante e estar atento. O que este momento está me ensinando? Tendo dado tudo isso como um pano de fundo e fundação, lembre-se de que você não experimenta nada que seja chamado de momento comum. Em cada momento, coisas extraordinárias estão acontecendo. Coisas extraordinárias estão acontecendo nas quais todo o universo está conspirando, que significa respirar junto. O universo está conspirando com você para despertá-lo e curá-lo. Confie nisso. Ame isso. O fato dessas coisas serem verdade, e eu garanto que são, significa que a sua vida, esta vida que você está vivendo, é igual em poder, grandiosidade e eficiência a qualquer vida que já tenha sido vivida. Significa que a sua própria vida é igual àquela que eu vivi, pois está trazendo você para casa, assim como a minha vida foi o meu caminho de volta para Deus. E para desenvolver o que eu compartilhei anteriormente, o terceiro axioma, ou princípio, pode ser sintetizado dessa forma. Eu não vivo nenhum momento comum.
Com cada respiração, minhas experiências são os degraus colocados diante de mim por Deus para me guiar para casa. Portanto, eu trarei consciência para cada momento e permitirei que ele me ensine como perdoar, como acolher, como amar e, portanto, como viver plenamente. Nos seus momentos comuns, milhares de vezes por dia, você será confrontado com oportunidades de ser perturbado. E nesse mesmo momento, você estará sendo abençoado com a oportunidade de escolher a paz, de se lembrar, de cultivar a percepção do seu irmão ou irmã, que é a percepção nascida da mente de Cristo, não da mente egóica. O perdão, então, pode ser praticado diligentemente. E você não precisará procurar muito longe. Não precisará fazer uma peregrinação para uma cidade distante. Não precisará ir se sentar em uma caverna nas montanhas, em algum lugar, para descobrir o caminho para Deus. Tudo está ao seu redor. Porque você pode estar apenas onde decretou estar. E você decretou estar aí. Porque, como alma, você verdadeiramente não quer nada mais do que despertar. E a sua vida, exatamente como está, se desenrolando, momento a momento, é feita por você. Se isso é verdade, e eu te garanto que é, o caminho para Deus só pode ser encontrado na sua disposição de acolher e viver plenamente a própria vida que está dentro de você e que se desdobra através de você a cada momento. Viver sem medo, seguir adiante, na verdade, confiar e acolher o próprio poder e a majestade que são a semente, o solo e o terreno nos quais a experiência da sua vida está se desenrolando. Isso é precioso, é extraordinário, uma bênção. E é dado a você por Deus. Você não aceitaria a bênção da sua vida e a santificaria para mantê-la sagrada e para, na verdade, traçar um limite e reconhecer que a sua vida merece o seu respeito? Não importa o que os outros pensam, importa o que você pensa. Amigos queridos, sua vida, a sua vida, é o seu caminho para casa. Se você não a viver plenamente, como conseguirá chegar em casa? Portanto, não tema a sua grandeza. Não tema o poder que vem de aceitar a sua vida e reivindicar o seu valor. Viva com toda a paixão que você puder reunir. Acolha cada segundo dela. Toda vez que você lavar o seu prato e a sua xícara, depois do café da manhã, olhe para eles e diga: meu Deus, esta é a minha vida. Esse é o meu caminho para casa e eu vou vivê-la. De fato, amigos preciosos, dessa maneira você se perdoará pelo julgamento que faz. Pois quem dentre vocês não conheceu o sentimento de dizer: meu Deus, minha vida não vale muito. Eu nunca serei como os meus vizinhos, fulano e cicrano. E nunca terei dinheiro suficiente. Poucas pessoas vão me conhecer. Quando meu trabalho será tão importante quanto o trabalho daquela pessoa, e etc, etc, etc. Mas eu digo que cada vez que você se julgou, você se enfraqueceu. Cada vez que você julgou a si mesmo ou a uma outra pessoa, você desceu ladeira abaixo, quando o seu desejo é estar no topo. Compreendendo essas coisas, vamos olhar o perdão mais de perto. Como ele funciona? O que realmente acontece quando você perdoa? Você é um canal de energia. Na medida em que o canal está funcionando perfeitamente, a energia pode fluir tão radiante que o canal se torna transparente. Ou seja, ele não mais bloqueia. Não há nenhuma barreira ou limite para a luz. Quando você julga, é como se você se contraísse e estreitasse as paredes do canal, como quando a ferrugem se acumula nos seus canos. E o fluxo da energia se torna cada vez menor. Quando você perdoa os julgamentos,
é como se a ferrugem nos canos começassem a se dissolver. É como se as paredes dos canos, que estão conduzindo o líquido do amor de Deus, começassem a se expandir e se tornassem cada vez mais e mais finas e mais transparentes. Julgamento é contração, perdão é relaxamento, paz, confiança e fé. O perdão que o espaço na sua consciência, o perdão permite que o espaço na sua consciência cresça. Pois quando você olha para o ladrão que invadiu a sua casa e diz, eu te perdoo, você está decretando o oposto do que aprendeu. Está decretando que nada de valor pode ser tirado de você. Está decretando que o julgamento é o oposto do que você quer e vai levar você a sentir o oposto do que queria. Você está decretando o seu poder de perceber de maneira diferente. Você está, portanto, curando a si mesmo. Vamos respirar, fechar os olhos. E se quiser voltar para casa, você vai ter que se tornar muito, muito divinamente egoísta. Você vai ter que se tornar tão egoísta que não irá tolerar o julgamento em ti mesmo, de qualquer um ou qualquer coisa. Porque você vai começar a reconhecer que todo ato de julgamento te joga para o lado oposto do universo de onde você gostaria de estar. O julgamento provoca a destruição da estrutura celular. Se pudesse ver isso, você jamais julgaria novamente. Quando você julga, até as células do seu corpo enlouquecem. Elas vibram de uma maneira completamente dissonante. E a contração acontece. Os fluidos não se movem através das células. Os nutrientes não são transportados ou entregues às células. Os resíduos não são processados adequadamente. Tudo fica obstruído e a enfermidade aparece. Portanto, amigos queridos, entendam bem, o julgamento não é algo para se levar na brincadeira. Isso significa, então, que você deveria se julgar ao perceber que estava julgando? Não. Isso em si já é um julgamento. Apenas o amor pode curar. Portanto, quando perceber que você esteve julgando, simplesmente diga: ah, sim, essa é aquela energia. Eu reconheço essa nuvem que acabou de passar pelo campo da minha consciência. Mas eu posso escolher novamente. Então, como isso funciona? Se na sua vida cotidiana, comum, que nós agora sabemos que de comum não tem nada, você perceber que esteve julgando alguém ou algo, reconheça que aquele julgamento ainda está com você. É algo presente, mesmo que tenha acontecido há 5 minutos, há 55 anos, ou há 10 vidas atrás. Quando você o percebe ou torna-se consciente dele, você o transforma em algo muito presente. Portanto, ele está bem aí na sua frente, para que possa ser desfeito. E é nisso que você tem que focar. Eu vou escolher novamente. Você já teve experiência de olhar para trás na sua vida e, de repente, ver uma cena na qual, agora você sabe, você se comportou egoisticamente a partir do ego, onde você foi manipulador, ou astuto, ou nocivo? Ou você reconheceu, meu Deus, eu estava realmente julgando aquela pessoa. Oh, se eu pudesse voltar atrás e desfazer tudo. Você conhece esse sentimento? E eu te digo, você pode, porque tudo é presente. Não existe nada como o passado ou o futuro, existe apenas o agora. Portanto, quando você tiver esse pensamento ou essa memória, isso estará vindo a você por uma razão muito específica. Como uma alma, você está aprendendo sobre o perdão e como desfazer os efeitos das suas escolhas anteriores. E por isso, eles estão sendo apresentados a você mais uma vez, para que você possa fazer uma nova escolha.
Quando aquela velha memória surgir, fique com ela, olhe para ela, reconheça como o julgamento atuou naquela ocasião, e então diga para aquela pessoa ou situação: eu não te julgo, eu me perdoo pelo que criei, eu te acolho e te amo, eu te liberto para que você seja você mesmo, eu te abençoo com a bênção de Cristo. Então, veja aquela imagem ou aquela memória começarem a se dissolver gentilmente na luz, até que não reste nenhum traço delas. E não pense mais nisso. Imediatamente a mente diz: mas quando eu tinha 4 anos, eu chutei aquele menino na canela só para vê-lo gritar e ele não está mais aqui. Não está? O corpo não está aqui, mas o corpo não é exatamente a alma. E todas as mentes estão unidas. Isso significa onde você oferecer o perdão dentro da consciência, dentro do seu campo emocional para outras pessoas, estejam elas presentes fisicamente ou não, você estará oferecendo a elas exatamente o que você poderia oferecer se elas estivessem fisicamente na sua frente. Porque, veja, mesmo se estivessem, elas ainda têm que recebê-lo, não é? Elas ainda têm as suas escolhas para fazer, seja aceitar o perdão ou continuar julgando você. E essa questão é delas, não sua. Compreenda, então, que você está lidando com a consciência. Você não é um ser físico, você é espírito. E está intimamente ligado a todas as mentes em todos os tempos. Portanto, perdoar o outro pode acontecer a qualquer momento em que você decida que pode acontecer. Qualquer pessoa que você acredite que tenha feito algo errado pode ser perdoada por você nesse exato momento. Toda vez que você estiver julgado alguém e, portanto, estiver julgando a si mesmo, você poderá desfazer isso no momento presente ou simplesmente fazer uma escolha diferente. Aí, se por acaso vier alguém na sua mente agora, ou mais de uma pessoa, ou até você mesmo, você pode dizer: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu aproveito também para pedir perdão a todos vocês que se conectaram aqui comigo por uma razão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Tenha certeza, você continuará a projetar nos outros o que ainda não foi curado e perdoado em você. Sempre que reage a uma outra pessoa, você está recebendo um sinal de que há algum tipo de energia que se apresentou à sua consciência que você não perdoou dentro de si mesmo. Se alguém é crítico e você reage toda vez que ele critica, tenha certeza de que você não curou essa parte de si mesmo, essa parte da sua própria experiência de ser crítico com os outros. Quer esteja ocorrendo agora, quer pareça ser um padrão que você interrompeu e já não faz mais, você ainda não se perdoou por ter se identificado com aquela energia. Use a sua experiência comum, então, de todo dia, para observar o que aperta os seus botões. Se você continuar observando, e em um momento vamos te dar uma técnica mais simples para fazer isso, se você puder continuar observando, isso te revelará as energias que estão precisando do seu perdão. A técnica é bem simples. Durante o seu dia, observe quando se sente como se estivesse contraído. Os músculos do corpo estão tensos? A respiração está curta? Você fala mais rápido e mais alto quando comenta sobre alguma energia de outra pessoa?
Esses são sinais de que você precisa praticar a cura em si mesmo. Quando você reconhece que esse tipo de sinais estão ocorrendo, em outras palavras, quando a vida te presenteou com uma oportunidade de se sentir perturbado, esse é o sinal de que há algo que precisa ser curado. Portanto, se sentir perturbado, considere isso como uma bênção. Afaste a sua consciência do que você acha que está perturbando e lembre-se do primeiro axioma: eu sou a fonte da minha experiência. Eu estou me sentindo perturbado. O que em mim precisa ser curado? Comece a respirar profunda e ritmadamente. Permita que o seu corpo se descontraia e relaxe. E pergunte-se: o que na energia dessa pessoa está realmente provocando a minha reação? Você verá imediatamente: eles são muito críticos. A crítica aperta os meus botões. Onde tenho sido crítica com os outros? E talvez a resposta venha imediatamente. Bem, eu estou sendo crítica porque eles são críticos. Ou memórias voltarão, memórias desagradáveis, se você as estiver julgando. Permita que venham. Continue a respirar e relaxe. Observe essa energia de ser crítico. E ame-a. Pois ela é uma criação. São as suas criações retornando para você, para que você possa acolhê-las e transformá-las. E neste exemplo, apenas fique com elas, olhe para elas. Ser crítico. Sim, certamente eu posso ser crítico. Já fui assim no passado. Eu conheço essa energia muito bem. Observe uma cena na sua memória na qual você tenha sido crítico. Olhe com profunda honestidade e sinceridade e diga para si mesmo: eu me perdoo por ser crítico. Perdoo o meu julgamento de mim mesmo. Eu escolho ensinar apenas o amor. Observe essa imagem desaparecendo e se dissolvendo da sua mente. E traga a sua consciência de volta para o momento presente e para aquela pessoa que apertou os seus botões. Outra vez, você não precisa dizer absolutamente nada para ela, embora você possa. Mas dentro de si mesmo, perdoe-a por permitir que a energia de ser crítica habitasse temporariamente a sua mente. E simplesmente peça para o Espírito Santo substituir a sua percepção pela verdade. Peça para enxergar a luz inocente dentro de você, dentro dela. Ao cultivar essa prática, você se tornará muito, muito bom nela. Você será capaz de fazer isso rápido, assim, no estalar de dedos. E uma vez que comece a ver a luz nessa pessoa, você poderá perguntar ao Espírito Santo: o que essa energia de crítica dentro dela está mascarando? Pelo que ela realmente está clamando? Então você sentirá compaixão, pois te será revelado porque ela está sofrendo por dentro. E eis que, ao invés de ser reativo, você será compassivo. A sua escolha de palavras e o seu próprio comportamento poderão se apresentar de uma maneira bem diferente da que você jamais imaginou. Pois através de você fluirá exatamente o que servirá a ela. Quando eu estava sendo pregado na cruz, houve alguém que levantou a marreta para bater no prego. E enquanto ele a erguia, seus olhos encontraram os meus por apenas um momento. Eu fiz exatamente o que descrevi para você. Eu primeiro me lembrei, e nessa época eu já era mestre em fazer isso. Portanto, foi feito muito rapidamente. Eu me perguntei: quando eu já quis pregar um prego em outra pessoa? Eu me lembrei dos meus pensamentos homicidas. Perdoei a mim mesmo e trouxe a minha atenção de volta para aquele que estava me pregando.
e pedi para enxergar somente a luz nele. E perguntei: o que é que esta ação está me refletindo? O que ela está escondendo dentro dele? E eu vi a alma daquela pessoa e amei essa alma. E senti compaixão por ela. Naquele momento, guardem as minhas palavras. Naquele momento de contato visual, ele compreendeu. Porque a minha energia estava diferente. Ela criou um espaço no qual aquela alma poderia fazer uma nova escolha. E aquela alma, de repente, enxergou a totalidade da sua experiência e percebeu que, se ela permitisse que a marreta batesse no prego, seria uma decisão de escolher continuar sendo nada mais do que um capacho para a percepção de outras pessoas. E naquele exato momento, ela decidiu seguir o caminho que a levaria para a maestria soberana, e a nunca mais ser um peão de nenhum governo, nenhum grupo, nenhuma facção ou de qualquer outra pessoa. Ela largou a marreta. Ele era um soldado romano. Levantou-se e saiu andando e desapareceu. Aquela pessoa seguiu até tornar-se um mestre conhecido literalmente por milhares de seres. Ele não está em forma física. Ele se apresenta para muitos, ensina muitos. Ele, de fato, encarnou a maestria perfeita e, portanto, transcendeu o mundo. E tudo começou como resultado do meu desejo de ensinar apenas o amor. Agora nós temos uma grande amizade. Então, veja, talvez você não saiba quão poderosa é a sua escolha pela cura. Talvez você não consiga ver o quão profundamente ela te afetará, uma vez que você continua sendo um criador, e você continuará para sempre. Possivelmente, você nunca saberá quais frutos nasceram daquela árvore na vida dos outros. Mas porque todas as mentes estão unidas, quando escolhe curar através do perdão, você literalmente cria o espaço em que os outros também podem curar as suas vidas. Não desperdice nenhum momento. Não veja nada como trivial. E não veja as percepções ensinadas a você sobre o mundo sendo justificadas dentro de si mesmo. Mas esteja totalmente comprometido a arrancar do seu ser qualquer coisa que não seja o amor de Cristo. Não pense que eu sou o único que pode amar dessa maneira. Isso não é verdade. Você está aqui para amar como eu aprendi a amar. Por quê? Porque você é este amor. Todo o resto é apenas uma cortina de fumaça. O perdão é necessário. O perdão é uma habilidade, uma arte que renderá dividendos sobre dividendos, sobre dividendos, sobre dividendos. Ele nunca deixará de te recompensar. Em cada momento no qual escolhe o perdão, você literalmente economizou milhares de anos sofrendo para si mesmo. Uau! E eu digo isso tão literalmente quanto possível. Em resumo, todo ato de perdão é um milagre que diminui a necessidade de experiências nessa dimensão. E quando você se encontra numa situação que acredite ser grande demais, tenha certeza, é porque algo grande finalmente veio à superfície para ser curado dentro de ti mesmo, de forma que mais poder possa brilhar através de você, porque você alcançou o lugar onde está pronto para isso. Mais de Cristo pode ser vivido. É muito, muito importante permitir que cada dia seja suficientemente por si só. Ou seja, quando terminar o seu dia, sempre o encerre verdadeiramente. E não se deve fazer um ritual de 4 horas. Você pode fazer isso com apenas uma respiração. Inspire profundamente enquanto descansa sua cabeça no travesseiro. Olhe para o seu dia inteiro. Acolha-o com sua consciência. Enquanto expira, diga dentro da sua consciência: eu solto e perdoo esse dia. Ele foi perfeito e acabou. Deixe-o ir. Apenas deixe-o ir. Por quê? Se não o fizer, você trará junto com você. Você já teve essa experiência?
por 3 semanas você estará assim. Puxa vida, por que eu tomei aquela decisão 3 semanas atrás? Se pelo menos eu tivesse decidido diferente, isso não teria acontecido, aquilo não teria acontecido. Isso provavelmente é verdade. Mas a questão é que agora, 3 semanas depois, você ainda está batendo na própria cabeça por ter trazido o passado com você. E está perdendo a glória do presente. Vocês todos já ouviram isso milhares de vezes, porque esta é a verdade. A consciência é uma coisa muito sutil e poderosa. Não há nada que você possa fazer senão criar. Lembre-se de que o objetivo deste caminho é aprender a criar deliberadamente com perfeita maestria. Portanto, olhe para todas as coisas do seu dia e diga: foi bom, e terminou. Toda noite, ao descansar a cabeça no travesseiro e perceber que está prestes a dormir, seja simplesmente como Deus, na sua história bíblica da criação, na qual está escrito: no 7º dia ele descansou. Deus tinha terminado, de uma certa forma, dentro da história. E coloque essa mesma qualidade no final de cada um dos seus dias. Se você está carregando algum tipo de reação emocional por causa de algo que alguém disse ou fez, ou algo que você disse ou fez, pratique o perdão antes de dormir. Porque se não o fizer, você continuará experimentando as energias conflitantes nos seus sonhos. E a comunicação entre você e o outro, que ainda não foi perdoado, continuará até que o perdão esteja completo em você. Espero que isso faça sentido para você, porque é muito, muito importante. Nunca lide com o tempo de forma frívola. Brinque com ele. Sim, mas brinque a partir da consciência, a partir da clareza, reconhecendo que não existe essa coisa de pensamentos vãos. Cada pensamento cria um mundo de experiências para você, e você merece experimentar o céu. Teremos muito mais para falar sobre o perdão quando começarmos a investigar o que for descoberto, à medida que você praticar o perdão 70 vezes 7 vezes. Isso te conduz cada vez mais profundamente à mecânica da própria consciência, à própria mecânica da criação. Perdão. Coloque-o no topo da sua lista, até que você saiba quão perfeitamente perdoado você está. Esteja, portanto, vigilante contra a negação do que ainda precisa ser perdoado em você. Pois o que você negar, você projetará. E cada projeção é um ato nocivo para você. Claro que também é nocivo para os outros, mas principalmente para você. Vamos deixar que isso seja suficiente por agora. Existem muitas coisas que foram ditas nesta hora que precisam ser ouvidas novamente, uma e outra vez, para que a consciência comece a entender verdadeiramente o quão importante e o quão poderoso é o perdão. Você chegará a um ponto no qual vai adorar viver o seu dia expressando o perdão, como uma onda emitindo a si mesma a partir do oceano da sua consciência, mesmo que ninguém esteja fazendo nada. O perdão, por si só, torna-se uma energia deliciosa para se viver. Portanto, na verdade, amigos queridos, perdoem bem a si mesmos e vocês terão perdoado Cristo. E quando Cristo for perdoado, Cristo se erguerá e fará sua morada no seu coração, na sua mente e até mesmo nas células do seu corpo. E você saberá o que significa caminhar por este mundo e, no entanto, não ser deste mundo. E quando olhar no espelho, você dirá: vejam, o Salvador surgiu. Não será a arrogância egóica que diz isso, mas o reconhecimento do que é verdade sempre. Eu sou filho do meu Pai e fui enviado a este mundo para trazer luz a ele. Sim, fique, portanto, em paz. Pratique bem o perdão, até que ele se torne como respirar. E você descobrirá um poder que não sabia que poderia existir.
e uma liberdade cujo sabor é mais doce do que o mel. Eu te perdoo, não porque eu tenha te julgado, mas porque eu sei as bênçãos que o perdão me traz. O perdão é algo que aperfeiçoa como homem. Aperfeiçoe também, e você conhecerá a glória de Cristo. Portanto, fique em paz, amigos queridos. Amém. Vamos respirar fundo e ficar um minutinho em silêncio?